Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos aqui para refletir a palavra do Senhor, permitir que ela produza em nós uma transformação. Para tanto, vamos buscar um caminho, de tal forma que possamos percorrer este caminho no desejo de cumprirmos a vontade do Senhor e na determinação de fazê-lo. Muito bem, o nosso Evangelho hoje se encontra em Lucas, no capítulo 12, dos versículos 49 a 53. Neste pequeno trecho do Evangelho de São Lucas, nós encontramos Jesus dizendo que veio para lançar fogo à terra. Sim, fogo à terra. E o Senhor diz, como eu gostaria que ele já estivesse aceso. E nos coloca diante daquilo que deve acontecer com ele. Diz ele, devo receber um batismo, estou ansioso até que isto se cumpra. E nos pergunta, vós pensais que eu vim trazer paz à terra? Pelo contrário, vim trazer a divisão. E nos coloca um contexto familiar no qual a divisão pode acontecer. Sabemos que a divisão dentro de uma família, dentro de uma casa, pode ser muito violenta, exatamente pela possibilidade de manifestarmos os nossos sentimentos de modo mais claro. E aqui o Senhor está nos colocando não que nós devemos ser beligerantes, homens e mulheres que realmente partem para as armas, que realmente estão em constante disposição para brigar, muito pelo contrário. Nós, enquanto cristãos, na medida que assumimos a nossa fé, nós provocamos isso nas pessoas. Sim, por aquilo que nós entendemos, compreendemos e, sobretudo, falamos, proclamamos e vivemos. Na medida que aceitamos Jesus, os valores de Jesus e permitimos que o Espírito Santo nos mova a um amor cada vez maior na busca da glória de Deus, na medida que nós vamos nos apartando daquilo, nos separando daquilo que é pecado, daqueles valores que fecham o homem em si mesmo, isso nem é valor, podemos assim dizer, mas escolhas, comportamentos que fazem com que nós nos fechemos em nós mesmos e vivamos uma vida movidos pelos vícios, pelos pecados, pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, pela gula, pela indiferença para com o sofrimento do outro. Isso causa grande incômodo nas pessoas. É este o sentido do fogo. Nós viemos enquanto fogo para queimar a consciência das pessoas por meio do nosso modo de nos comportarmos, pela vivência da nossa fé. Isso queima as pessoas, incomoda muito as pessoas. Como o fogo também é a imagem da luz, na medida em que o Senhor traz a imagem do fogo para nos falar de que nós, iluminados pela palavra de Deus, nós tornamos claras as nossas opções e ao mesmo tempo tornamos também claras as opções dos outros que fazem escolhas distintas da vontade do Senhor, distintas dos valores cristãos. Mas quando falamos de fogo, estamos falando sobretudo do poder e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sim, o Espírito Santo que nos dá condições da luta. A pior coisa que se pode fazer, e sobretudo isso acontece nos dias de hoje com relação ao cristianismo, é apresentarmos a imagem de um Jesus inócuo, inofensivo. Um Jesus até coberto de verniz do romantismo, com olhos grandes, lânguidos, um Jesus sempre com uma cara de apaixonado, quando na verdade Jesus entrou em conflitos continuamente ao longo da sua missão. Sim, constantemente, a começar pela luta contra Satanás. Sim, o Senhor foi um homem de luta e nos leva também ao mesmo propósito de luta. Este propósito de luta nós podemos compreender com a clareza de que nós devemos dizer um sim, de tal forma que o nosso sim vise sempre a glória de Deus. E a unidade que os cristãos devem viver entre si, devem propor ao mundo, não é um consentimento na mentira, um consentimento na falsidade. Por exemplo, uma ideia politicamente correta que se diz de modo muito simples, é uma grande inverdade, um grande absurdo na ideia da inteligência, da razão, é que todas as religiões são iguais. Elas não são. Podem ter os mesmos valores em comum, podem ter princípios em comum, podem ter até mesmo ações práticas em comum, mas não são iguais. Para algumas religiões não existe nem céu, para algumas religiões não existe Deus, para algumas religiões não existe a beleza da natureza criada, para algumas religiões o corpo é um cárcere, o corpo é uma coisa, só importa o espírito.
E nisto tudo a igreja, a nossa fé, a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica, e digo e reforço católica, se posiciona de uma forma muito diferente. De tal forma que há coisas em comum, mas há coisas muito diferentes. Portanto, não podemos dizer que todas as religiões sejam iguais. E aqui que isso causa um certo constrangimento, um certo desconforto, quando nós somos chamados a fingir que está tudo bem. Sim, está tudo bem, somos diferentes. Não precisamos mentir, enganar ou falsear a verdade dizendo somos iguais, é tudo a mesma coisa e todas levam para o mesmo caminho. Como para o mesmo caminho? Nunca para o mesmo caminho, jamais para o mesmo caminho. A proposta da ressurreição não está em todas as religiões. A glória, a grande liturgia celeste na Jerusalém, conforme descreve o Apocalipse, não está proposto em outras religiões. E antes de tudo, o caminhar em vista da vontade de Deus para a consumação dos tempos e caminhar movidos pelo Espírito, tendo Jesus ao nosso lado, tendo a paixão por Jesus conduzindo o nosso coração, também não está presente em todas as religiões. Sendo assim, a nossa postura é de estarmos na verdade, e não pode haver duas verdades. Dois grupos podem pretender possuir a verdade, e cada um deve ser muito claro naquilo que propõe, sem precisar enganar. Mas isso pode criar muita confusão e uma grande luta, na medida que as pessoas queiram que nós façamos aquilo que elas fazem, digamos aquilo que elas dizem e finjamos que está tudo bem, que tudo é igual, quando na verdade não é igual, quando na verdade não está tudo bem. É este o grande fogo que nos ilumina, um grande fogo que nos aquece por dentro, um grande fogo que nos leva à luta, para que todos possam fazer a experiência da verdade, que é Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor.